Casamentos longos sempre parecem, de fora, histórias de superação. Duas pessoas que enfrentaram juntas os altos e baixos da vida, que criaram filhos, pagaram boletos, aguentaram doenças, incertezas, crises e, mesmo assim, não se separaram. Dona Cecília acreditava nesse ideal. Ela tinha 21 anos quando entrou de véu e grinalda naquela igrejinha simples do interior de São Paulo. Se casou com Eduardo, o homem por quem largou um emprego na cidade e uma vaga em um curso técnico que ela adorava. Ela acreditava que valia a pena, que construir uma família era mais importante que seus próprios sonhos. E durante 42 anos, ela se dedicou de corpo e alma ao casamento. Criou 2 filhos praticamente sozinha, enquanto o marido trabalhava fora. Cuidou da casa, da comida, das contas e de tudo que ele deixava para depois. Nunca viajou sozinha, nunca saiu com as amigas, nunca dormiu com o celular por perto, porque nem precisava. Ela era daquelas mulheres de uma geração que aprendeu a servir, a cuidar, a aguentar em silêncio. E por isso, quando veio a traição, não foi apenas uma quebra de confiança. Foi como se toda a sua vida tivesse sido escrita em vão, como se 42 anos de entrega tivessem simplesmente virado pó. Mas foi aí que algo inesperado aconteceu. Cecília não chorou na frente dele, não gritou nem se fez de vítima. Ela apenas olhou, ouviu e agiu. O que ela fez depois, aos 70 anos, surpreendeu até os filhos e inspirou outras mulheres da sua geração a se colocarem em primeiro lugar pela primeira vez. Essa história é real e pode abrir seus olhos sobre amor, perdão e principalmente sobre dignidade. Número 1. O casamento que todos admiravam. Durante décadas, Cecília e Eduardo foram vistos como um casal invejável. Moravam em Araraquara, interior de São Paulo, numa casa simples, mas bem cuidada. Quem olhava de fora via um relacionamento maduro, daqueles que passam confiança. Sabe aquele casal que caminha de mãos dadas na feira aos domingos? Era eles. Cecília, com sua voz doce e jeito acolhedor, conquistava todo mundo na vizinhança. E Eduardo, jamais calado, parecia o típico marido fiel e dedicado. Foram mais de 4 décadas dividindo alegrias e tristezas. Passaram por um aborto espontâneo, depois pelo nascimento dos 2 filhos, Fernanda e Leandro, dificuldades financeiras, doenças na família e até pela perda dos próprios pais. Ela cuidou da sogra até o último suspiro. Ele segurou a mão dela durante uma cirurgia cardíaca. Tudo isso ficou gravado na memória dela como provas de amor. Provas de que, apesar das falhas do dia a dia, ele a amava. Por isso, quando ele se aposentou e começou a mudar de comportamento, Cecília não quis acreditar. Primeiro vieram as desculpas. Vou sair com os amigos, vou resolver umas coisas na rua, preciso respirar um pouco. Depois, as roupas. Eduardo, que nunca ligou para a aparência, passou a usar perfume até para ir no supermercado. Começou a cortar o cabelo com mais frequência. E o que mais doeu, colocou senha no celular. Cecília sentia o coração apertado, mas tentava justificar tudo com pensamentos como: é coisa da idade. Ele quer se sentir mais jovem. Depois de tanto tempo, a gente precisa de espaço. Até que um dia, enquanto passava pano na sala, encontrou uma notinha amassada de cartão, nome de motel, data recente, valor, e na parte de trás escrito com caneta: te vejo lá. Beijo. A mão dela gelou. O chão pareceu sumir. Naquele instante, os 42 anos de casamento passaram como um filme pela cabeça. Os aniversários, as promessas, os natais em família, os netos correndo pela sala. Tudo isso ameaçado por uma traição covarde. Mas ao invés de explodir, Cecília guardou a nota. Sentou-se no sofá, respirou fundo e decidiu que precisava pensar com calma. Porque o que viria a seguir mudaria tudo. Se você está acompanhando até aqui, digite número 1 nos comentários. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa história para mais pessoas que podem se identificar. Número 2. O confronto. E a escolha que ninguém esperava. Naquela noite, Cecília não dormiu. Ficou sentada à mesa da cozinha, com a notinha na mão e o coração em pedaços. Não era só raiva,
Era um luto silencioso, como se tivesse perdido alguém. Não Eduardo, mas o homem que ela achava que conhecia. Na manhã seguinte, ela preparou o café normalmente. Não que quisesse manter as aparências, mas porque era assim que ela funcionava. Com calma, com respeito, mesmo na dor. Quando Eduardo desceu com a camisa social que ela mesma passara no dia anterior, ela falou firme: "Senta aqui, a gente precisa conversar." Ele sentou, e antes que dissesse qualquer palavra, ela colocou a notinha sobre a mesa. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta. Ele tentou disfarçar, disse que não era o que parecia. Tentou inverter o jogo, culpando a rotina, o desgaste, a ausência de carinho. Mas Cecília não se abalou. Olhou nos olhos dele e pela primeira vez em muitos anos falou de si: "Eu me perdi nesse casamento. Esqueci de mim, de quem eu era antes de ser sua esposa. E mesmo assim, fiquei. Dei tudo, até o que eu não tinha. Você me traiu. Não só com outra mulher, mas com todas as promessas que me fez ao longo da vida." Eduardo abaixou a cabeça. Sabia que ali não havia mais desculpa que bastasse. Então veio o impensável. Cecília não gritou, não pediu explicações. Ela apenas levantou, olhou para ele uma última vez e disse: "Eu estou indo embora, mas não para te punir. É para me reencontrar." Ela foi morar com a filha, começou a fazer pilates, retomou os bordados que adorava e depois de alguns meses, viajou pela primeira vez sozinha. Descobriu que ainda havia vida fora daquele casamento e que dignidade não tem idade. Hoje, aos 70 anos, Cecília diz que nunca se sentiu tão viva. Ela não virou amargurada. Ela virou exemplo. Se você está acompanhando até aqui, digite número 2 nos comentários. E se essa história tocou você de alguma forma, apoie o canal clicando em "Valeu demais" aqui embaixo. Esse gesto faz toda a diferença para que a gente continue trazendo histórias assim, com verdade e empatia. E aproveita, se inscreva no canal Saúde e Vigor, ative o sininho e deixe o like se você acredita que dignidade e amor próprio nunca devem ser esquecidos. Quer fazer parte da nossa comunidade? Torne-se membro por apenas R$ 7,99 por mês e receba um PDF especial com conselhos, dicas de saúde e reflexões exclusivas para quem passou dos 60. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Número 3. A vida recomeça aos 70. Muita gente achou que Cecília voltaria atrás, que depois de alguns meses longe, sozinha, ela perdoaria Eduardo e retornaria para casa como se nada tivesse acontecido. Mas isso nunca passou pela cabeça dela. Nos primeiros dias, claro, vieram o choro, a saudade da rotina, a cama vazia. Mas com o tempo, ela começou a se redescobrir. Foi numa aula de alongamento para a terceira idade que fez sua primeira amiga fora do círculo familiar em mais de 20 anos. Aceitou o convite para um café com outras viúvas e divorciadas. Ouviu histórias parecidas. Percebeu que não estava sozinha e que era possível sim recomeçar depois dos 60, depois dos 70, depois de qualquer queda. Cecília passou a se cuidar mais. Voltou a pintar os cabelos, experimentou roupas novas, começou a caminhar todos os dias no parque e até se interessou por aulas de canto. Disse que queria soltar a voz que ficou presa por décadas. Quando Eduardo tentou reaproximação, ela foi firme. "Eu não te odeio, mas também não quero voltar. Não porque não te ame mais, mas porque finalmente estou me amando também." Hoje ela vive sozinha num pequeno apartamento cheio de plantas, fotos dos netos e bordados na parede. Recebe visitas, participa de grupos de leitura e compartilha sua história com outras mulheres que vivem situações parecidas. E ela sempre diz a mesma frase: "Eu fui traída sim, mas a maior traição que eu teria cometido seria contra mim mesma, se tivesse continuado naquela vida sem alma." Se você acompanhou até aqui, digite número 3 nos comentários. A sua participação ajuda o YouTube a entender que histórias reais e inspiradoras também merecem ser valorizadas. E lembre-se, o amor que você entrega para o outro deve ser primeiro o amor que você cultiva por si mesma. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.